Olá, estudantes da primeira série. Nesse vídeo, vamos falar sobre leitura de imagens. Paulo, nosso intérprete querido, tudo bem? Tudo certinho? Vamos ler imagens? Objetivos: ler e interpretar imagens, compreender a imagem como texto e aprender os sentidos gerados pelas condições de produção da imagem. Quando você vê uma imagem, acha feia, acha bonita, o que você acha sobre isso? Você procura saber as condições de produção dessa imagem? A leitura da imagem é mais simples, é mais difícil, mas pode ser como? Profunda e cheia de novos sentidos. Então, esses novos sentidos também são diferentes e com isso você vai agregando informações sobre as imagens. Vamos ler uma imagem? Te convido, nossa aula é cheia dela. O nascimento de Vênus. Te apresento então Vênus, do artista Sandro Botticelli, né? No nosso combate às fake news, aqui a referência, wikiart.org, né? Você pode acessar, ver outras imagens. E o que nós percebemos aqui? Essa imagem é famosa e conhecida no mundo todo. O que você está vendo? Então agora você vai chamar os colegas, formar um grupo e olha a minha proposta para você. Em grupos, você vai anotar as respostas e guardar para um outro momento da aula. Vou pedir depois. Faz aí que eu te aguardo aqui. Voltei. Com certeza você chegou a algumas conclusões junto com o seu grupo, não é mesmo? Então a pintura representa quem? A deusa Vênus emergindo do mar já como uma mulher adulta, conforme descrito na mitologia romana. Observe os detalhes do lado esquerdo da obra, ó, lado esquerdo. Então o que você nota aqui, ó? No canto inferior temos a vegetação que quase não é percebida. Ok? E aí, em uma leitura rápida, no canto superior, ó, aqui, eu pus aqui no detalhe, nós temos Zéfiro, o vento oeste, símbolos das paixões espirituais e empurra quem? A Vênus para o continente. Então essa tela toda, nós estamos observando aqui, ó, no detalhe, ó, a vegetação, que quase não é percebida, o Zéfiro fazendo o seu sopro. Seguimos com os detalhes. Especificamente da Vênus, nós temos ali, ó, o pescoço e os ombros de Vênus são representados com menos rigor em relação à realidade, característicos do período. Ó, pescoço, né? Menos vigor, tá vendo? Observe os detalhes, né? E perceba aqui que a vestimenta de Hora, as horas eram as deusas das estações, ela oferece a Vênus um manto bordado e seu vestido também é cheio de flores. Então, ó, na imagem, ó, ela está oferecendo o manto. Então, cada detalhe, né, é importante quando a gente trabalha com leitura de imagens. Próxima imagem que vamos analisar, e aqui está a referência, né, do Wikipedia, nós temos a Anadyomene, Vênus, de Apelles. Então, a obra Anadyomene, Vênus, de Apelles, Anadyome, significa surgindo do mar, cujo nome foi originalmente dado ao nascimento de Vênus, que recebeu o atual nome apenas no século XIX. Então, observe como ela já tem uma representação diferente.
Então, o quadro de Pompeia provavelmente jamais foi visto por Botticelli, mas é possível que seja uma cópia de Roma Antiga, do quadro de Apelles. Nascimento de Vênus. Agora eu quero fazer uma outra questão para vocês. Nós temos aqui uma outra atividade. Qual é a minha pergunta aqui? Como vocês veem a imagem? Mais de uma vez, o que você vai fazer? Vocês vão anotar as respostas e vão guardar para um próximo momento da aula. Então, agora que você já sabe alguns detalhes, observem novamente a imagem, anotem as respostas. Eu volto daqui a pouco. Voltei. Observou com mais detalhe agora? Guardou as respostas? A próxima imagem está no ebiografia.com da Frida Kahlo e é o autorretrato na fronteira entre o México e os Estados Unidos, de 1932. Então, como na primeira análise que fizemos lá na primeira imagem, o que eu preciso que você faça agora? Com o seu grupo, olhe os detalhes, anotem o que vocês estão vendo, né? E guardem para outro momento da aula. Observe tudo, primeiro plano, segundo plano, canto inferior, canto superior, cada detalhe aqui ó, das flores, do vestido, né, do céu. Tem várias coisas para vocês explorarem. Faz aí que eu já volto. Voltei. Estamos observando a obra de Frida Kahlo. Então, o autorretrato na fronteira entre México e Estados Unidos. Qual que é a dinâmica da nossa atividade? Você e seu grupo observam, anotam o que vem e guardam para um próximo momento da aula. Então, aqui, ó, no canto superior esquerdo, eu tenho este segmento com as escadarias e o sol. Aqui no detalhe, a mesma imagem. Então, vamos navegar em cada detalhe, prestando atenção em cada recorte. Então, nós vamos ter aqui, ó, algumas respostas que vocês vão ter em relação a esse detalhe. Quais são? Faz aí, eu te aguardo, é rapidinho.
Voltei. Perceba que este fragmento com o Sol, né? O que mais que a gente pode observar ali, ó? Além das escadarias das nuvens, né? Nós temos o quê? O relâmpago. O que mais nós podemos ver ali, ó? A Lua. Então, isso tudo está aqui, ó. Qual que é a dinâmica de analisar uma imagem? Nós vamos agora segmentar todo o quadro e vocês vão acompanhar comigo aqui, ó. Este segmento que tem a caveira, que tem esses objetos aqui, ó, eles estão nesta parte aqui. Então, esses segmentos, o que você nota? Abaixo desses segmentos, o que nós temos aqui, ó? Nós temos as flores. Então, no detalhe, o colorido das flores, os escritos. Nós temos a questão do vestido. O vestido é rosa. E o que ela segura? Então, no detalhe, o que a gente pode observar? Que ela está com as mãos cruzadas e segura uma bandeira. Atrás da Frida, o que nós temos? Obviamente, ela está segurando a bandeira do México, né? Porque ela está na fronteira entre México e Estados Unidos. Atrás nós temos a bandeira americana, a fumaça saindo de uma fábrica, e nós temos no detalhe, ó, para você perceber a bandeira. Então, cada detalhe você está anotando aí. Percebe que são aqui alguns detalhes do quadro que é o autorretrato. Então, você pode ter notado também algumas outras questões, né? Por exemplo, no lado em que tem a bandeira americana, nós vemos o quê? Uma parte mais tecnológica, por assim dizer, né? Nós vemos aqui uma parte mais fabril. E no lado de cá, o que nós percebemos? Nós temos o colorido das flores, né? Aqui nós já temos o quê? A eletricidade, temos alguns equipamentos. Então, tem que se fazer também essa comparação, combinado? Agora que você já teve algumas observações detalhadas, nós vamos para o exercício. Como você vê a imagem como um todo? Então, mais uma vez, você e seu grupo vão discutir agora, vendo se encontram mais algum detalhe. Nós vamos anotar e guardar para um próximo momento. Vou te dar um tempinho, volta a seguir. Voltei e olha só, chegamos nos níveis de leitura. Então, a leitura das imagens, elas podem apresentar 3 níveis, a saber, o nível instintivo, nível descritivo e o nível simbólico. Nos exercícios que fizemos até agora de leitura de imagens, você, na primeira vez que viu a imagem, estava no nível instintivo. Então, a percepção é impulsionada por elementos emotivos, notamos as cores, as formas, expressões e emoções imediatas. Quando a gente parte para o detalhe e força mais a observação, nós chegamos no nível descritivo. Então, esse nível depende do quê? Da captação das primeiras informações e analisamos paulatinamente, com vagar, o quê? Os elementos da imagem. Então, há uma relação com as condições de produção, com o contexto, né? Relacionadas à descrição dos ambientes ou personagens da imagem.
E o terceiro nível, que é o nível simbólico, que é aquele que a gente resgatou depois de tudo, né? Voltamos para o quadro, depois de olhar detalhadamente, nós vamos extrair o quê? O simbolismo. Então, essa ação está relacionada aos mecanismos de conhecimento. A atividade mão na massa que eu proponho é assim. Separe-se em 2 grupos, um fará a atividade sobre a primeira imagem, né? Então, todo mundo guardou lá as anotações. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão trocar as anotações entre os grupos e leiam as primeiras e segundas anotações de cada imagem. Conversem e respondam como as percepções mudaram da primeira para a segunda anotação, de acordo com as questões a seguir. Então, eu coloquei algumas questões norteadoras. Por exemplo, por que você acha que o grupo oposto ao seu passou a pensar diferente no segundo momento? O que você acha que fez mudar a interpretação do primeiro para o segundo momento? Vocês acham que as imagens podem nos levar a pensar de determinada forma? Por quê? A ideia agora é usar os argumentos, né? Você vai construir argumentos baseados nas realizações que a gente fez na aula até agora. Então, nas anotações realizadas, você tem o subsídio para compor os argumentos. Faz aí, que eu volto rapidinho. Voltei. Claro que você usou argumentos baseados nas anotações realizadas na aula, observando as questões, conversando com seu grupo. Então, por que você acha que o grupo oposto passou a pensar diferente no segundo momento? Quais foram as impressões? O que você acha que fez mudar a interpretação do primeiro para o segundo momento? Né? Então, quando a gente fala aqui de níveis de leitura, né? Num primeiro momento, o nível instintivo. E quando a gente direcionou, você foi para o descritivo. E aí, vocês acham que as imagens podem nos levar a pensar em determinadas formas? Por quê? Chegamos ao nível 3, nível simbólico. Então, essas questões norteadoras servem para você desenvolver os níveis, né? Que a gente colocou aqui, os níveis de leitura. Leitura de imagem, passo a passo. Você sabe que imagens são muito cobradas no Enem, no vestibular, em concursos, né? Então, tem que aprender a trabalhar com essas imagens, observando bem cada detalhe. Seguimos falando de intertextualidade. Então, intertextualidade, a gente já sabe que é um texto dentro de outro texto. Mas, na definição, o que a gente percebe? Que é um diálogo entre textos, de forma que essa relação pode ser estabelecida como? Entre as produções textuais de diversas linguagens. A linguagem visual, a linguagem auditiva, a linguagem escrita. Sendo expressa, então, onde? Na literatura, na pintura, na escultura, na música, na dança e no cinema. Lembrando que estamos falando de diferentes linguagens, tá? Propagandas publicitárias, programas televisivos, provérbios, charges e memes. Então, quando você joga, por exemplo, uma tinta no papel, você está usando uma linguagem. Coloquei aqui na iconografia para você perceber as redes que vão se formar, né? Através destas relações que as diferentes produções podem causar. A atividade agora é sobre o quadro de Tarsila do Amaral, intitulado Operários. Tarsila, né, uma pintora presente no modernismo brasileiro, você pode entrar nessa referência dela aqui, tarsiladoamaral.com.
Então, eu te pergunto, a imagem ao lado se relaciona com as imagens lidas na aula? Então, agora nós vamos comparar este quadro com os outros que analisamos. Qual das duas imagens estão mais relacionadas a essa aqui? Por quê? Então, temos a Vênus e temos a Frida Kahlo. Eu quero saber, ó, entre esta da Frida e esta da Vênus. Vênus com Zéfiro chegando à praia. Frida Kahlo, na fronteira do México. Tarsila do Amaral. Olha aqui a Tarsila. Com os operários. Dica, observe bem o que está atrás das faces expostas, né? As diferentes faces que povos representam. Faz aí, eu volto a seguir, gabaritar contigo. Voltei para gabaritar contigo a questão sobre qual das duas imagens estão mais relacionadas a essa. Então, eu te perguntei se essa obra se relacionava com o quadro da Frida Kahlo ou com o da Vênus. A maior dica que a gente vê está aqui, ó, né? Na questão do quê? Só pela imagem eu já percebo ali a questão das fábricas, né? Então, este quadro Operários de 1933, é óleo sobre tela, né, de 150 por 205 centímetros, é do acervo artístico-cultural dos palácios do governo do estado de São Paulo. Então, do que se trata? É uma pintura emblemática da arte brasileira, foi a primeira com uma conotação social bem explícita, e depois de uma viagem para Moscou, onde fez uma exposição em 1931, a Tarsila do Amaral voltou sensibilizada com a causa operária e pintou esta obra. Alguns rostos são de pessoas conhecidas, como o arquiteto Warchavchik, a dançarina Elsie Huston e o empregado de seu pai. O negro no centro do quadro é Benedito Sampaio. Ó. Então, você já pode observar aqui, ó, né? Agora, olhando as etnias, olhando as faces, ela colocou pessoas conhecidas também. A questão é, a imagem ao lado se relaciona com qual imagem? Então, se relaciona com a Frida Kahlo, né? E ambas retratam o que em comum? O período de desenvolvimento do início do século XX. Já a imagem de Botticelli, a Vênus, fica muito distante temporal e simbolicamente dos autores modernistas. O que aprendemos? Lemos e interpretamos obras de arte famosas no mundo todo. Observamos os detalhes que guiam a interpretação de um leitor atento. Vimos que a leitura de imagens requer níveis de aprofundamento e, conforme vemos mais detalhes, podemos mudar nossa opinião sobre a obra. Debatemos, né, sobre as visões tidas durante as diferentes leituras. Neste vídeo, falamos sobre leitura de imagem. Espero que vocês tenham gostado e até breve.